Agora sim, agora eu estou vendo e ouvindo. Beleza, então a palavra é com você. Ok, nós estamos aí, eu estou vendo aqui pelo menos a Dona Carmen Lúcia, é isso, Dona Carmen? Dá um sinal, é isso mesmo, está me escutando bem, né? Temos a Jociliane, isso, Jociliane? Está me escutando bem aí? Positivo? Ok. E temos também a Charlene, isso? Está me escutando? Legal. É muito gratificante aí ter a companhia de vocês aí. Obrigado por vocês terem aceitado aí estar conosco aí, né, nesse projeto de estudo da Bíblia, né? O nosso propósito dos nossos encontros é gastar um pouco do nosso tempo numa coisa muito importante, é conhecer um pouco mais da palavra de Deus, né? O propósito aqui é nós falarmos de alguns assuntos aí nesse primeiro momento, assuntos muito simples, principalmente no encontro de hoje, né? E eu tenho certeza que, por mais que sejam assuntos simples, para o meio evangélico, eu não sei, aqui eu não as conheço, infelizmente, né? Aqui nós podemos ter pessoas de denominações diferentes, e isso é muito bacana, porque o nosso propósito aqui é apenas estudar a palavra do Senhor e crescer espiritualmente, cada um aí na sua vida, e poder aí, através desses estudos aí, a gente se aprimorar no conhecimento da vontade de Deus aí, para que a gente possa cada vez mais trilhar esse caminho espiritual, que com certeza vai nos levar aí a uma vida de satisfação plena aqui, mas mais do que isso, vai nos conduzir a uma vida eterna, que é algo assim imensurável, imensurável. Alguém, Drica, você queria falar alguma coisa? Tá. Essa eu creio que eu não sei, deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui, ver se aparece. Eu creio que tem mais pessoas aqui que eu não estou vendo. Olha, eu estou vendo aqui que possivelmente está a irmã Bernadette, a Jennifer, a Leidiane, Carmen, Gislaine, várias pessoas aqui, a Janete, Jaqueline. Então, fantástico. Eu quero falar com vocês já nesse início que esse nosso estudo aqui, tá? Ele vai estar sendo gravado e ele vai também, de repente, estar disponível para algumas pessoas que não tenham a facilidade do Zoom, né? A gente tem algumas pessoas aí que também se interessaram em estudar a Bíblia, só que por motivos técnicos não tem condição de ter o Zoom. E aí a gente vai disponibilizar a gravação pelo YouTube. Tudo bem? Acho que todo mundo concorda. Tem alguém que não concorda e aí, de repente, que essa nossa reunião seja gravada, por favor, abra o microfone e pode se manifestar aí, tá? Tá bom? Eu entendo que se ninguém se manifestar, todo mundo está de acordo. Muito bem. Aqui a gente vai tratar, nesses estudos de assuntos que muitas vezes parecem simples, mas que às vezes a gente se aprofundando nele, a gente acaba descobrindo alguns detalhes que até são curiosos. Eu tenho certeza que todos aí vão se deparar em algum momento com coisas que já conhece, que já sabe, mas também eu acho que vamos conhecer alguns detalhes aí, tá? E aqui, ó, eu não sei tudo, eu não sou um doutor em teologia, eu não sou sequer, eu nem tenho curso de teologia, mas a gente gosta de estudar a Bíblia, a gente gosta de dividir o pouco que a gente conhece. E se em determinado momento surgir aqui alguma dúvida que vocês tenham e vocês queiram dividir, é só abrir o microfone e comentar ali, tá? Essa dúvida pode ser, que dependendo do assunto, nós já trate naquele momento,
Pode ser que depois eu trate com você separadamente, inclusive se alguém tiver algum tema, algum assunto que de repente queira trocar uma ideia, eu deixei ali o meu número de telefone aqui na minha descrição aqui, que diz o meu nome, e também qualquer coisa vocês podem pedir para a Drica aí, né? Então a gente pode falar pelo WhatsApp ou por outros meios aí, para tentar também sanar algumas outras dúvidas, tá bom? Bacana. Drica, você está na escuta? Estou sim, pode falar. Tem mais alguma coisa que a gente precisava comentar aqui nesse início, antes de nós adentrarmos aqui a palavra do estudo? Não, é só deixar também esse lembrete de que se por acaso a pessoa tiver uma dúvida, ela pode ficar bem à vontade aqui, né, em perguntar, e se tiver vergonha de falar no áudio, ela também pode falar no chat ali, né, que daí, às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar e está com a dúvida, a gente pode estar lendo essa dúvida da pessoa. E eu acho que... Obrigado, Drica. Muito bem, Drica, já que você está aí, você poderia fazer uma oração para nós aí, para nós adentrarmos então aqui em alguns assuntos da palavra do Senhor? Pode ser? Pode ser, sim. Vamos fechar os nossos olhos. Então, tá bom. Nosso grande Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor está nos dando a oportunidade de conhecer mais sobre a sua palavra, sobre o seu amor, sobre o plano que o Senhor tem para nossas vidas. Esteja, Senhor, com cada um de nós aqui, que o seu Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes e que o Senhor se revele para nós através da sua palavra. Abençoa o professor e faça a sua vontade na nossa vida sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Adriana, eu não sei como é que você planejou de passar o link do YouTube. Inclusive, agora há pouco, o irmão Gilvan comentou que ele precisa do link para passar para alguns contatos dele. Tá bom? Muito Pode deixar, bem. aí eu Pessoal, converso com ele. A ideia de hoje do nosso encontro... Legal. A ideia do nosso encontro hoje, eu gostaria de dar uma pincelada, falar alguma coisa, algumas curiosidades e algumas coisas da palavra de Deus, falar sobre a Bíblia em si, tá? Outra coisa, antes de começar, eu creio que nós temos aqui algumas pessoas convidadas aí, temos convidados aqui que pelo menos que eu sei, eu tenho convidados da irmã Leila, eu tenho convidados da irmã Gislaine, eu tenho convidados aqui da irmã Adriana, eu tenho pessoas que eu convidei, da irmã Janete, possivelmente de outros aí, que talvez esses é o que está me vendo agora aqui na mente, e todos estão sejam todos sempre muito bem-vindos, viu? Uma alegria tê-los aqui, eu reforço isso aí. Mas nós podemos ter aqui, no meio de todas essas pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que já têm um grau de conhecimento e tal, e de repente há uma necessidade, eu estava conversando especificamente com a irmã Gislaine, e talvez algumas pessoas haja uma necessidade de um outro tipo de estudo, e eu até comentei com ela que nós estudaríamos, então, um segundo projeto para fazer num outro momento, de uma outra forma, para, de repente, estudar profecia e tal. Mas eu quero falar a vocês e convidá-los para que, se vocês aceitassem, continuar conosco aqui, fazendo esse estudo, e a gente vai desenvolvendo isso, e eu tenho certeza que, por mais que você já tenha algum conhecimento, você já tenha um contato, assim, uma comunhão já com Deus e tal, eu acho que, mesmo assim, nós temos algumas coisas aí que a gente pode relembrar, reforçar, aprender, e eu acho que vai ser bem interessante. Então, do fundo do meu coração, eu apelo para você que você se engaje e continue conosco aqui nesse projeto, tá bom? Isso eu estou falando aqui geral aí, e eu sei que tem algumas pessoas aí que talvez se encaixem nesse quadro que eu falei. Bacana. Vamos lá. Na palavra, a primeira coisa que eu preciso falar aqui nesse estudo é sobre a palavra de Deus, porque ela é a base do nosso encontro, dos nossos encontros. O nosso propósito aqui, através dessa live, através desse estudo aqui pelo Zoom, é estudarmos a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar é alguns detalhes justamente concernente aí à palavra do Senhor. E eu gostaria de falar alguns detalhes aqui. Por exemplo, a Bíblia, ela é composta
por 66 livros, né? 66 livros, sendo que deles 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E aí tem as classificações de livros proféticos, né? Temos as cartas, temos os evangelhos, enfim, uma divisão entre esses livros também. Para curiosidade, toda a Bíblia foi escrita por 40 autores. 40 autores. Se nós pegarmos e formos fazer essa pesquisa, nós vamos chegar a 40 autores. E desde o primeiro livro a ser escrito até o último que foi escrito, foi um período de 1.600 anos. Um período de 1.600 anos. Tá? E a Bíblia, como um todo, o que se hoje conhece como Bíblia, ela foi em 3 idiomas. Em 3 idiomas. Então, tem textos da Bíblia que foram originalmente escritos em hebraico, outros textos em aramaico e alguma coisa também em grego. Então, essas são as 3 línguas que foram utilizadas para dar origem ao que hoje nós temos traduzido em mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes. É o livro mais vendido do mundo, é o livro que foi mais traduzido no mundo. Já existem mais de 2.000 tipos de traduções diferentes e sem dúvida, é um livro que fez a diferença na vida de muita gente, transformou a vida de muita gente, possivelmente a vida de muitos que estão aqui, inclusive a minha, e pode ter certeza que ainda até o último suspiro de nossas vidas, ele fará a diferença. Ele contém 1.189 capítulos, detalhes, né? São 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Olha só que coisa, né? E a palavra de Deus, ela se resume em alguns detalhes assim. Eu gostaria de dividir aqui com vocês um texto que fala como Jesus, olha que interessante, como será que Jesus considerava a Bíblia, a palavra de Deus? Olha só, eu gostaria de dividir com você um texto do Evangelho de João, capítulo 17, e o verso também é 17. Vamos abrir? Todos aí, acho que estão aí com as suas Bíblias, mesmo que você não esteja, você vai escutar aqui o que nós vamos ler aqui. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Aqui é uma passagem em que Jesus estava fazendo uma oração que é conhecida como oração sacerdotal. Era um pouquinho antes dele ir para o Getsemane, na ocasião em que ele foi preso e foi conduzido aí para o seu julgamento, onde culminou na sua crucificação. Então, um pouco antes aí de Jesus ser conduzido à crucificação, Jesus passou por um momento ali com os seus discípulos, com algumas pessoas que estavam ali acompanhando ele, e dentro dessa oração sacerdotal, ele cita esse verso, o verso 17, do capítulo 17. Estava em Lucas, aqui, ó. Santifica-os, aqui faz parte da oração de Jesus. E ele diz assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele orando ao Pai. E ele fala assim, olha, Senhor, santifica-os na verdade. Consagra esses meus queridos irmãos, essas pessoas que estão aqui comigo, consagra eles na verdade. E aí ele continua e finaliza o verso. A tua palavra é a verdade. Então, o Jesus encarava a Bíblia, o que existia naquela época como Bíblia, os escritos, né? O que ele tinha até aquele momento era o Antigo Testamento. Então, ele disse assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus considerava, e se Jesus considerava as Escrituras a verdade, eu acho que nós também devemos considerá-la como a verdade. Então, aqui era uma visão de Jesus com relação à verdade. Muito bem. Eu gostaria também de falar com vocês um texto que fala qual é o benefício de eu estudar a Bíblia?
Qual é o benefício que você e eu temos de estudar a Bíblia? Sempre textos, a gente sempre vai estar estudando sempre a palavra de Deus, citar aqui alguns textos e versos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz de benefício para quem estuda? Qual é o benefício que pode ter em estudar a Bíblia? Então, aqui mesmo no Evangelho de João, volte aí ao capítulo 5, volte ao capítulo. E mais uma vez Jesus falando, tá? Aqui é mais um texto do próprio Jesus falando, capítulo 5, o verso... Muito bem. Jesus estava ali com aquela gama de pessoas que o envolvia, e ele estava, nesse momento, explicando para eles a missão dele. Ele estava explicando o porquê que ele estava ali, o que ia acontecer, o porquê precisava acontecer, apesar que muita gente não entendia, né? Mas ele estava ali tentando explicar. E dentre essa explicação está aí o verso 39, e ele fala para ele: vocês examinam as escrituras que julgam ter-la a vida eterna. Ele está advertindo ele: vocês examinam as escrituras, vocês estudam as escrituras, vocês estudam a palavra, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E ele fala assim: e são elas mesmas que testificam, entendeu? Então, Jesus está falando assim: olha, vocês estão examinando, procurando a vida eterna, vocês estão certos, agora me aceitem também em suas vidas. Essa era a dificuldade para aquele momento, né? Eles davam uma grande importância aos escritos, aos profetas, a tudo que eles tinham ali em suas mãos, mas eles estavam deixando de fora Jesus. E ele falou: olha, vocês examinam, estudam a palavra de Deus, e vocês estão certos, esqueçam que elas também, as escrituras testificam de mim. Então, o benefício de estudar a Bíblia é que através da Bíblia nós encontramos o que, então? A vida eterna. Porque é isso que Jesus está falando. Vocês examinam as escrituras porque querem a vida eterna, exatamente ali que está, e elas testificam de mim. Então, um dos benefícios de estudarmos a palavra de Deus é que nela encontraremos o caminho para a vida eterna. Então, olha, temos que continuar nesse nosso projeto, então, hein? Nós estamos no caminho certo. Que outro benefício nós podemos citar prático de estudar, de examinar a Bíblia? Que outro benefício podemos citar aqui? Vamos continuar aqui no Evangelho de João, vamos até o capítulo 16. Agora, capítulo 16, aqui do Evangelho de João. Muito bem. Aqui, verso 13. Verso 13. O que diz ali, ó? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, outro benefício prático de estudar a Bíblia é que o Espírito Santo, através da Bíblia, nos guia a toda a verdade. Então, se no teu coração você tem o desejo de conhecer a verdade, o caminho é esse. O caminho é esse. Tá? Vamos voltar ao capítulo 8, aqui de João mesmo. Tá fácil, ó. Volta aí o capítulo 8 agora. Olha aqui outro benefício de estudar a Bíblia. Capítulo 8, verso 32, tá? Verso 32 do capítulo 8 do livro de João, ainda do Evangelho de João. O que diz aí? Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que a palavra dele a palavra de Deus é a verdade. E agora ele diz assim: você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Ele está dizendo assim: olha, você conhecendo as escrituras, você vai encontrar o quê? Liberdade. Liberdade. Conhecereis a liberdade. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Tem mais uma coisa que eu gostaria de hoje citar, que é a verdade também, segundo a palavra de Deus, e que também nos liberta. Então, a palavra de Deus é uma, e eu gostaria de citar um outro texto, aqui, Evangelho de João 14,
capítulo 14. Verso 6. Verso 6 do capítulo 14. Ok? Todos acharam? Diz assim, ó, no verso 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. Respondeu Jesus, e Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele diz que a verdade liberta, e ele diz que a verdade é a palavra de Deus, e agora Jesus diz que ele também é a verdade. Eu sou o caminho, ele falou a verdade. Então, se tem uma verdade que nos liberta, aqui, pelo menos 2 pontos, eu estou citando até agora, mais para frente em outros estudos eu vou citar outras verdades que a palavra de Deus nos mostra que são verdades, mas aqui, ó, 2 coisas não podem faltar, são primordiais. A palavra de Deus para nos libertar e Jesus Cristo. Esta é a base de libertação para qualquer pessoa, de libertar de muitas coisas, de muitas correntes que, infelizmente, o pecado acaba nos acorrentando, espiritualmente falando. Então, quer liberdade? Estude a palavra de Deus e aceite Jesus, tá bom? Vamos continuar aqui. Como é que se deu todas essas escrituras? Como elas foram? Será que Deus escreveu todos os livros e juntaram? Como que foi tudo isso, biblicamente falando? A gente sabe que, obviamente, não foi Deus que escreveu, mas como que isso se deu? Eu gostaria de dividir um verso com vocês da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, isso aí está bem perto de Apocalipse já. Vamos entender como é que se deu aqui, através da palavra do Senhor, a redação, como é que foi escrito, como é que foi dirigido os profetas a escreverem, então, a Bíblia, já que não foi Deus, mas foram 40 pessoas, né? Capítulo 1, o verso é o 21. Ok? 2 Pedro 1, 21. 1, 21. Diz assim, ó, porque nunca, jamais, qualquer profecia dada foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, pessoas, aí está provavelmente aí na sua Bíblia, santos, entre colchetes, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês aqui, o que é uma pessoa santa? Eu gostaria aqui, estou vendo algumas pessoas, tem alguém que levantaria a mão aí e diria que você é um santo? Será que alguém diria? Eu vou levantar a minha aqui. Sabe o que é? Eu estou vendo aqui que a Janete também levantou a mão dela. Você sabe o que é uma pessoa santa? A gente tem normalmente assim, uma que não erra, mas se a gente for buscar a tradução, pessoa santa é separada. É uma pessoa assim, a gente sabe que todos são pecadores, então aqui, como é que homens santos, homens que não pecaram, isso não existe. Desde que o pecado entrou no mundo, e a gente vai estudar isso provavelmente no próximo encontro, a gente vai ver que todos pecam, todos somos pecadores. Então aqui não é homens que nunca pecaram, mas são homens separados, homens santos, e você e eu somos santos, somos separados. Nós temos um propósito junto a Deus, entendeu? Então, eu e você somos pessoas santas, pessoas separadas, com um propósito. Deus tem um propósito na vida de todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Todos. Senão, vocês não estariam aqui neste momento assistindo. Isso daqui não está acontecendo de humana, sabe? Você foi convidado por um amigo, ok, mas é o Espírito Santo que está conduzindo esse momento, que nos deu esse dia, que nos deu esse horário, que nos está reunindo aqui, que nos está falando do nosso ouvido através da palavra. Tá? Então, você é uma pessoa santa, tem um propósito na tua vida, uma pessoa separada. E esse verso está dizendo assim, ó, nunca foi escrito por vontade humana. Entretanto, homens separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entenderam? Então, a palavra do Senhor foram escritas por pessoas, mas essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo.
Pessoas aqui, tinha médico, tinha pescador, tinha pessoas de tudo quanto é gênero, classe social, tinha pessoas de uma classe social alta, tinha pessoas muito simples, só que todas elas foram movidas, usadas por Deus para escreverem o que hoje nós temos em nossas mãos para o Senhor, tá bom? Então, a palavra do Senhor foi escrita nesse formato. Agora, será que vamos ver mais um texto, 2 Timóteo, é bem interessante, né? De propósito aqui da palavra do Senhor para as nossas vidas. 2 Timóteo 3:16. Deixa só eu pegar aqui um outro material aqui. Enquanto você acha aí, 2 Timóteo 3:16. Ok? Vamos lá, vamos ler então esse aqui, ó. O que está escrito ali, ó? O Novo Testamento é inspirado por Deus, é isso que está escrito aí na sua tradução? O Novo Testamento é inspirado por Deus. Não, está escrito, eu estou errando aqui, deixa eu começar de novo. O Velho Testamento foi inspirado por Deus. As cartas, os evangelhos foram inspirados por Deus. Não, parece que não, acho que eu estou errando aqui minha leitura. Deixa eu começar de novo. Drica, eu estou errando aqui. O que está acontecendo? Vou ler de novo. Aqui está escrito na minha tradução, agora lendo toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela alcança várias situações, ela repreende a cada um de nós. A palavra de Deus, ela nos repreende muitas vezes. Outras vezes, ela nos corrige. Outras vezes, ela nos educa na justiça de Deus. Mas toda ela é inspirada por Deus. Você concorda com isso? Eu sei que eu acho que vocês concordar. Será que toda a Escritura é realmente tudo? Da primeira palavra até a última palavra aqui de Apocalipse, da primeira palavra de Gênesis até a última palavra de Apocalipse. Você concorda comigo que tudo é inspirado por Deus, que está escrito aqui? O que vocês acham? A Janete concorda. Charlene também concorda? Kelsey, concorda? Concorda? Ok. Então, eu vou dizer para vocês que não. E eu vou mostrar para vocês um texto aqui dentro da palavra de Deus que não é dado por Deus. Mas vou mostrar. Eu estou falando e eu tenho que mostrar na Bíblia. O que vocês acham? Será que esse gordinho está maluco? Vamos ver o texto que não é inspirado por Deus? Vamos? Vamos lá, então. Abra aí a Bíblia agora, vá até Êxodo, livro de Êxodo. Fica lá no Velho Testamento, bem no comecinho. Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Gênesis, Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, ok? Capítulo 31, acho que todos acharam. Vá agora até o último verso desse capítulo, verso 18. E aqui eu vou mostrar que há algo que não foi inspirado por Deus. Ok? Vamos ler? E tendo acabado de falar com ele no monte, com Moisés, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de... Olha, então tem coisa que não foi inspirada, que o próprio Deus escreveu. Aqui temos alguma coisa que não foi inspirado. O próprio Deus escreveu. E o que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra? Quem que se arrisca a abrir o áudio aí e falar? Quem que se arrisca? Pode abrir. Alguém abre o áudio aí e responde. Será que alguém se arrisca? O que foi escrito em 2 tábuas de pedra?
Testamento. Isso. E foi o quê? Testamento. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Ai, desculpa, não é testamento, é mandamento. Mandamento, isso mesmo, é isso mesmo. Você pensou, é isso mesmo, você acertou. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então, há uma parte na Bíblia que não foi inspirada, mas foi escrita pelo próprio Deus, próprio dedo de Deus. Muito bem. Olha, você vê que coisa, né? E na parte, com mais um verso do livro de João e de Tiago, para dizer o que a Bíblia diz sobre aqueles que estudam a palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 13. E Tiago 1:22 também nós vamos utilizar, tá ok? Então, olha o que como a Bíblia aqui considera aqueles que praticam os ensinos bíblicos. João 13:17 diz assim, olha, ora, se você sabe estas coisas, bem-aventurados sois se praticares. Ele está dizendo, esse verso está dizendo assim, olha, bem-aventurado o feliz, o Tiago 1:22. Tiago 1:22. Ok? Tiago 1:22. Finalizo aqui a parte da Bíblia e ele diz assim, ó, aqui essa carta de Tiago aqui, ele fala assim, ó, esses versos aqui falam sobre, ele está exortando sobre a prática da palavra de Deus, e dentro disso ele fala aqui, ó, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindos e enganando-se a vós mesmos. Então, feliz é aquele que estuda e que pratica a palavra do Senhor. Tá bom? Então, acho que nós vimos preciosos detalhes aqui sobre a palavra de Deus, e eu gostaria de entrar. Hoje nós não vamos conseguir falar sobre todo o processo da criação. Hoje nós não vamos conseguir falar sobre todo o processo da criação, mas eu queria entrar nesse assunto ainda nesta aula, e na próxima aí nós vamos concluir e vamos partir por um assunto na semana que vem, bem interessante. E vamos falar no próximo encontro, além de terminar e concluir a criação, nós vamos falar sobre a origem do mal. A origem do mal. Nós vamos ver detalhes, como isso se deu, o que isso resultou, como isso nos afeta e qual é o ângulo para essa entrada do pecado aí, tá? A origem do mal. Muito bem. Todos confiamos e acreditamos na Bíblia como, então, regra de fé e como sendo verdadeira aqui, eu gostaria, então, que você fosse aí a Gênesis capítulo 1 e nós vamos ver o que é sobre não. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Não adianta, meus amados, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, não adianta nós queremos estudar qualquer outro verso para frente aqui, ó, se nós não entendermos e não aceitarmos o verso 1, o primeiro verso da Bíblia. Você quer ver o porquê? Olha só, o que está escrito aí no primeiro verso da Bíblia? 1:1. No nos dizer, ele está dizendo assim, ó, ele está nos mostrando, não está justificando, ele não está querendo
justificativa, não está querendo explicar, dar prova. Ele simplesmente, o verso 1 está dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não está querendo se justificar. Ele está falando assim, o verso, em resumo geral, quer dizer para nós, quer apresentar para nós que existe um Deus e que ele é o quê? Criador de todas as coisas. Já começa aí. Então, se eu não aceito que existe um Deus e é criador, no princípio, tudo que vimos é criação de Deus. Se nós não aceitarmos isso para a nossa vida, não adianta nós partir para o verso 2, não adianta a gente ir para o evangelho, não adianta a profecia. Imagine continuar dando a criação segundo a palavra de Deus, que é uma criação feita por Deus, tá? Todos concordam comigo que foi Deus que criou todas as coisas? Eu gostaria de ser, de repente, se tem alguém... A Drica diz que concorda. O Janete concordando. Algumas pessoas aí. Muito bem. Então, vamos entender aqui no verso 2 como é que era a terra antes dessa criação. O verso 2 diz que ela era sem forma e vazia. Nenhuma, era uma bagunça geral. Não havia forma, havia trevas. Havia escuridão. A única coisa que havia, nada definido e trevas, escuridão total. E o Espírito de Deus, nesse momento, pairava sobre águas. Ok? E aí o verso 3, outra coisa que eu queria, antes de entrar aqui no verso 3, que é o primeiro dia da criação, eu gostaria de ver dois versos da Bíblia, em que foi formado o universo. Tá? Segura aí em Gênesis, não desmarca não, mas vamos dar um pulinho lá em Hebreus. Lá em Hebreus, no Novo Testamento. Vamos dar um pulinho aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 3. Ok? Diz assim, ó. Pela fé, como a criação não tinha ninguém lá para testemunhar, somente pela fé entendemos que o universo foi formado, e formado de que maneira? Que está escrito aí, ó, na tua tradução, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não apareciam. Ou seja, esse verso está dizendo assim, olha, somente pela fé as pessoas vão acreditar e confiar que o universo foi formado e formado pela palavra. Deus, entendeu? Deus falava. Nós vamos ver agora, então, em Gênesis, vamos voltar em Gênesis, diante aqui, esse testemunho desse verso, nós vamos agora ver a prática de tudo isso. Então, precisa ter fé para crer que Deus falava, pela palavra, ele fez todas as coisas. E é isso que diz aqui já imediatamente o verso de número 3 do capítulo 1 de Gênesis. O primeiro dia da criação. Olha só. Disse Deus, olha o que está escrito ali, ó. Haja luz e houve luz. Deus disse, Deus falou, haja luz. E simplesmente a luz passou a existir. E o verso 4 diz assim, ó. E viu Deus que a luz era o quê? Era boa. Olha só, e fez separação entre luz, preste bem atenção no que está escrito, entre luz e trevas. Antes, o verso anterior dizia que existia apenas o quê? Trevas.
agora a luz e a separação entre luz e trevas, tá bom? Então, o que no primeiro dia nós vemos como criação? Perdão, o verso 5 conclui aí o primeiro dia da criação. Aí o verso 5 diz assim, chamou Deus a luz de dia, veja que dia está em letra maiúscula, tá? E as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, o primeiro dia, tarde e manhã. Olha, perceba que cada dia da criação nós vamos ter esse termo. Houve tarde e manhã. Ou seja, houve a parte escura e a parte clara. Porque a parte escura vem primeiro, porque a escura já existia. Era trevas. Então, o escuro já existia e passou a existir parte clara. Então, houve parte... Houve tarde e manhã, parte escura e parte clara, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, foi a separação entre dia e noite, ou entre trevas e luz. Entre trevas e luz, tá? Beleza. Vamos para o segundo dia da criação, a partir do verso 6. Agora, no segundo dia, você pode marcar aí, ó, disse Deus. Então, o primeiro dia do verso 3 ao verso 5, o segundo dia do verso 6 até o verso 8. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas do firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento do quê? Céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Muito bem, esse segundo dia, ele já é um pouquinho mais complexo. O que ele criou aqui no segundo dia? Vamos lá. Haja firmamento. O que é firmamento? O verso 8 diz que o firmamento é céu. Então, vamos lá. Haja céu. Vamos trocar a palavra de firmamento por céu. Então, haja céu, ok? No meio das águas, e fez separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas de baixo do firmamento e as águas de cima. O que é isso tudo aí, meu povo? Águas de baixo e águas de cima. Nós temos água abaixo dos céus? Sim ou não? Temos. Temos água abaixo dos céus. São o quê? As águas que comumente nós vemos aqui, rios, mares. E águas acima do firmamento. Quais são as águas que ficam acima do firmamento? As nuvens, as águas que estão lá, que se precipitam e depois viram chuva. Então, o que Deus fez foi a separação entre águas, e no meio dessas águas, ele colocou o céu. Então, é Deus preparando um ambiente para que mais para frente, a gente vai ver na criação, possa haver o quê? Vida. Deus está pegando aquilo que não tinha forma e não tinha forma e era tudo vazio e está preparando. Então, primeiro ele cria a luz, vem a luz, e agora, nesse segundo dia, ele faz uma separação, ele cria o céu e faz separação entre as águas acima do céu e as águas abaixo do céu, ok? Então, no segundo dia, ele criou o firmamento, o céu, e separou as águas, de cima e de baixo. Muito bem, terceiro dia. Disse também Deus, agora no terceiro dia, Deus fala, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça uma porção seca. E assim se fez, e a porção seca, ele chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que isso era bom. Olha só que coisa. Então, no terceiro dia aqui, Deus ajuntou as águas, agora, de baixo, está tratando as águas aqui debaixo do céu. E ele que aquilo estava sem forma ainda, agora ele está separando o quê? Os mares, né? Ele está separando os rios, ele está colocando cada coisa em seu lugar. Em seu lugar.
e viu Deus que isso era bom. Só que o verso 11 continua ainda, né? O verso 11 continua. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, e as ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Agora sim concluiu-se o terceiro dia da criação. E viu Deus que era bom. E houve tarde de manhã, o terceiro dia. Então, nesse terceiro dia, ele separa, ele ajunta os mares, os rios, e cria também a vegetação. Ele cria a vegetação, as árvores, conforme as suas espécies. Olha, está começando a tomar forma aqui. E viu Deus que isso era bom. Cada criação dele, Deus vê que... Agora nós vamos para o quarto dia, a partir do verso 13. Houve tarde de manhã, verso 14. Disse também Deus. Sempre começa com disse, ou seja, Deus falava e tudo passava a existir. Olha aqui no quarto dia, luz no firmamento. Lembra que firmamento é céu, né? Haja luzeiros no firmamento para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais das estações, para os dias e anos. Sejam os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também o quê? As estrelas. E fez também as estrelas. E colocou todos eles no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Muito bem. Aqui no quarto dia, o que resumidamente Deus fez, então? Quais são os 2 grandes luzeiros que tem para governar? Um governa o dia e o outro governa a noite? Isso. Se você respondeu a lua e o sol, você acertou. E além aqui os versos dizem, principalmente no final do verso 16, diz que além da lua e do sol, ele criou também as estrelas. Ok? Beleza? Separação agora entre dia e noite. Então, no quarto dia, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Beleza? Agora, eu quero parar um pouquinho aqui antes de ir para o quinto dia. Tá? E talvez nós vamos parar, eu vou esse último assunto, e aí nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Olha que ponto interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Até aqui, alguma pergunta? Alguém gostaria aí de abrir o microfone e comentar alguma coisa? Até aqui, alguma pergunta? Até essa parte aqui da criação, o primeiro dia, o terceiro e o quarto, nós paramos aqui no quarto dia, quando ele criou o sol, a lua, as estrelas. Alguém teria alguma pergunta? Não? Então, eu queria que você se atentasse. Talvez você já estudou sobre a criação, mas eu gostaria de me atentar aqui a um detalhe. Vamos lá. E no quarto dia que nós acabamos de ler, houve a criação do sol, da lua, das estrelas, ou seja, os elementos que fazem com que aconteça a parte do dia e a parte da noite. Então, me expliquem o primeiro dia agora, então. O que foi criado no primeiro dia, então? Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa, e fez entre luz e trevas. Como assim? Ué? Como explicar isso? Vocês já estudaram, muitos de vocês já conhecem sobre a criação. E agora, como explicar? Se foi só no quarto dia criado o sol, a lua e as estrelas.
Interessante, né? Você deve estar pensando, puxa, que interessante, olha, talvez eu não tivesse, muitos aí talvez não tivessem se deparado com esse questionamento. Então, vamos entender o que houve no primeiro dia? Vamos entender à luz da palavra de Deus, o que era esta luz inicial? Então, vamos ver alguns textos. Vamos começar já com o texto, talvez o principal deles. O livro que nós mais usamos hoje. Qual foi? Evangelho de João. Isso mesmo, eu vi os lábios se mexendo aí. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos entender, não desmarque aí Gênesis, mas vamos aqui ver o Evangelho de João no capítulo 8. E vamos entender, então, o que é esse primeiro dia. Opa, foi em Mateus aqui. João, capítulo 2. Perdão, João, capítulo 8. Falei capítulo 2, não sei por quê. João, capítulo 8, verso 12. Verso 12. João, capítulo 8. O quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, a luz que Jesus diz ele mesmo ter é uma luz que dissipa as trevas. Lembra que a gente viu no verso 12 que a terra era sem forma e vazia e havia trevas? Então Jesus fala, olha, eu sou a luz que tira as trevas. Então, aqui, no primeiro dia, a luz que houve era a luz da presença de Jesus chegando a este lugar. Mas se você não está convencido, vamos então a Apocalipse, capítulo 21. Vamos a Apocalipse. Talvez seja pouco aqui ainda para essa sustentação. Apocalipse, capítulo 21. Verso 23. Verso 23, olha o que está escrito aí, ó, Apocalipse, capítulo 21, verso 23. Diz assim, ó, na minha tradução, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui está falando da Nova Jerusalém, ele está falando, olha, no lugar que todos nós amamos, de irmos um dia, não precisa sol, não precisa lua, porque a presença, a luz de Deus é suficiente. Essa mesma luz é a luz que iniciou todas as coisas. Essa luz prometida no futuro é a mesma luz que no passado iluminou aqui essa terra. Quando Jesus chegou aqui, ele trouxe luz. Quando Deus chegou a esse... Mas talvez ainda seja pouco. Então vamos para Isaías. Vamos para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 40. Vamos para o Velho Testamento agora. Isaías, capítulo 40, verso 5. Verso 5. Isaías, capítulo 40, verso 5. Diz assim: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor é manifesta, e todo olho vê, ou seja, a luz não tem como se esconder. Não tem como você fechar na sua mão, toda a carne verá. Mas aqui em Isaías mesmo temos outros textos. Vamos no capítulo 60 de Isaías. Capítulo 60 aqui de Isaías. Verso 19 e 20. Capítulo 60 de Isaías, verso 19 e 20, diz assim, ó: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia,
nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor te será por luz perpétua, o teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então, esses dois versos, mais uma vez, nos testificam que a presença de Deus, a presença de Jesus, ela é suficiente para iluminar, para clarear. E ainda eu finalizo, ainda tenho mais alguns textos de Coríntios, mas eu vou finalizar com Isaías, no capítulo 60 mesmo, aí, ó, do verso 1 ao verso 3. Tá? Dado o tempo, eu vou finalizar aqui com esses versos, dizendo aqui, ó, verso 1 a 3 do capítulo 60 de Isaías: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem ou cobriram a terra, né? E a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplendente, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Veja só, então, são todos textos que falam e aprovam e nos dizem, nos revelam que Deus, que Jesus é portador de luz. Onde ele chega, não tem trevas. Então, a luz que originou e fez uma separação entre parte clara era quando tínhamos aqui a presença de Jesus. Enquanto ele estava presente aqui, havia separação, não havia trevas. Quando Jesus está presente, não há trevas. E se hoje nós não podemos ter a presença física de Jesus em nossas vidas, é porque o pecado, as trevas que representam o pecado, diante da luz de Deus, exterminaria a cada um de nós hoje pecadores. Onde Jesus entra, não há trevas, tá bom? Então, olha que coisa interessante, talvez aí algumas pessoas aí não tinham se deparado com essa situação da criação. Mas não para por aqui, tá? Eu tenho mais detalhes, e só para você ficar aguçado, no nosso próximo encontro, algumas pessoas aqui já sabem, porque eu já falei sobre esse assunto, né? Mas eu vou provar para vocês na Bíblia, que quem criou todas as coisas não é quem você está pensando. Não foi Deus. Olha que coisa maluca. No próximo encontro, eu vou provar para vocês na Bíblia que quem criou todas as coisas não foi Deus. Tá bom? Eu paro por aqui. No próximo encontro, na próxima terça-feira, pela graça de Deus, nós vamos continuar, nós vamos estudar, então, o 5º dia, o 6º dia da criação, o 7º dia que finaliza a criação. Nós vamos ver muitos detalhes com relação à criação do homem e da mulher, tá? Eu sei que é um assunto que muitos têm noção, mas a gente vai tentar se aprofundar em alguns detalhes e nós vamos caminhar para outros estudos aí, tá bom? Foi um grande prazer. Se ficou alguma dúvida até aqui, eu sei que pela dinâmica aqui da coisa, pela quantidade de pessoas que estão participando e tantas outras estão participando pelo YouTube, não conseguiram entrar aqui na sala nossa, mas estão acompanhando pelo YouTube. Então, todos vocês que estão nos assistindo, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, se tiverem algumas perguntas, podem me enviar, enviar para o César, a Adriana, ou quem os convidou, e eles enviarão para mim. E no nosso próximo encontro, a gente pode, então, aqui esclarecer essas dúvidas. Agora eu peço que, se possível, eu vou fazer uma oração aqui, finalizando, e depois da oração eu gostaria que vocês abrissem, vocês que desejam, o seu áudio para dar uma boa noite, ou de repente fazer algum comentário, e aí nós nos despedimos para que você possa ter o seu descanso merecido, e possa aí continuar, talvez até a continuar algumas atividades, né? Que nosso dia às vezes não termina por aqui, né? Temos tantas coisas a fazer, tá bom? Muito agradecido por esse primeiro encontro com vocês, muito obrigado.
que Deus continue iluminando a vida de vocês aí, que nós possamos crescer juntos aí no conhecimento, na prática e na alegria de servir a Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração finalizando esse momento. Convido a você a fechar os seus olhos mais uma vez e nós dirigimos esta última oração. Querido bondoso Deus que habita nos altos céus, ó Pai querido, nós, com o coração imensamente gratos, erguemos a nossa oração agora pela alegria de poder ter tido esses momentos com a Tua presença, através do Teu Santo Espírito, estudando, Pai querido, a importância da palavra que o Senhor deixou para guiar as nossas vidas, a Santa Escritura, a qual Teu Filho testificou, sendo a verdade, e que dela emana vida eterna, e é isso mesmo que cada um de nós almeja para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares. Por favor, Pai querido, que essa palavra possa continuadamente ser luz para iluminar os nossos caminhos e que nós possamos crescer a cada dia em graça e sabedoria para alcançarmos, Pai querido, esse objetivo glorioso que é morar e viver com o Senhor na sua presença pela eternidade. Também, Pai querido, iniciamos o nosso estudo com relação à criação e vamos poder ver, através da conclusão desse estudo, o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, o cuidado, o preparo que o Senhor teve para que nós possamos ter a nossa sobrevivência aqui nesse lugar. E sabemos, Pai querido, que mesmo hoje, a criação, tendo sido corrompida, ainda expressa grandes maravilhas, coisas lindas que revelam aí o seu amor por cada um de nós. Eu peço as tuas continuadas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas queridas pessoas que nos acompanharam nesse estudo, que o teu Santo Espírito, Pai querido, continue trabalhando em todos os nossos corações, nos conduzindo, nos orientando e transformando-nos, Pai, dia a dia, para que cada vez mais nos acheguemos a Ti e possamos cumprir com a Tua vontade. Nos dá, Pai querido, uma maravilhosa noite de sono, de descanso, e coloca, Pai querido, tudo isso que vimos hoje dentro do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos, Pai querido, cada vez mais crescermos no conhecimento e na graça. Por Jesus eu faço essa oração, agradecido por todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, quem quiser abrir o microfone.